Pergunta é o seguinte. Então, o Nobel de Economia Gary Becker, em 1992, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por explicar a economia do crime. O que é a economia do crime? O raciocínio econômico por trás da decisão do criminoso de continuar na conduta delituosa. O que o Gary Becker, em 1992, comprovou é que o criminoso só continua delinquindo porque existe um baixo custo na atividade criminosa, ou seja, ele não enxerga a atividade criminosa como perigosa, como algo que pode diminuir a chance dele de permanecer livre. E essa é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil hoje é que o crime compensa. O criminoso pratica diversas condutas e em reincidência, né, em continuidade delitiva, e ele não é punido por isso. Essa realidade é a que precisa ser revertida, até de acordo com os estudos do professor Pérez Chiquida, que mostra que o criminoso teme é cumprir pena do começo ao fim. Então, propondo aqui como uma solução para tudo que foi dito pela Sâmia, pelo Glauber, né, da realidade da criminalidade no Brasil, eu pergunto de forma objetiva: vocês são a favor de que o criminoso cumpra a pena do começo ao fim para que ele deixe de delinquir no futuro, como mostram os estudos, ou vocês são a favor de que permaneça o sistema da forma como está, com alta reincidência e alta criminalidade? Bilinski, nós já respondemos a você que nós achamos a progressão um instrumento importante de acompanhamento e de controle do Estado, inclusive como elemento fundamental de diminuição da reincidência. A nossa diferença é que nós não fugimos da pergunta e nem trabalhamos com hipocrisia. O fato é, quem votou contra a progressão em um conjunto de condutas que já foram citadas aqui por Sâmia, inclusive no que diz respeito à corrupção, foi você, no chamado PL da dosimetria. Quem votou a favor de que deputados federais e estaduais nas assembleias legislativas espalhadas por todo o Brasil tivessem que autorizar para que um parlamentar viesse a ser processado, inclusive por crime de estupro, de homicídio, de corrupção, foi você. Nós votamos contra. A nossa posição, ela é evidente. Nós não defendemos uma lógica de hiper-super encarceramento. Nós achamos, sim, que é muito importante ter investimentos sociais que atendam as comunidades, como o Brizola fez no Rio de Janeiro, quando no período em que governava com Darcy Ribeiro, fez mais de 500 escolas, enquanto no atual governo de Cláudio Castro, uma única escola foi inaugurada. Onde no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, que é o estado que eu represento como deputado federal, a gente tenha o maior percentual de jovens desempregados do Brasil por conta de políticas criminosas que foram colocadas em prática, inclusive pelo governo que vocês apoiam no estado do Rio. Nós somos contra matança como a que aconteceu na Penha e no Alemão. Ainda que pesquisas possam indicar o contrário, nós defendemos as nossas posições em qualquer espaço político. Nós agimos como Ho Chi Minh, que dizia: eu só tenho as mesmas sandálias e as mesmas palavras. Agora vocês não. Vocês agem, atuam com hipocrisia e mentindo repetidamente. Você falou que teve 200 projetos aprovados. Isso é mentira. Basta que qualquer pessoa possa fazer uma avaliação pela internet e vai ver que é mentira. Não adianta rir, que vai continuar sendo mentira. Você disse aqui que é contra a progressão, mas quando teve a oportunidade de votar para crimes de corrupção, você votou a favor da progressão. Você disse também que era contra o desvio de recursos públicos, mas votou a favor da PEC da bandidagem. As nossas propostas e as nossas defesas são sempre as mesmas. A hipocrisia e a mentira, ela vem de vocês, que não assumem o que são,
que são parceiros de uma organização criminosa e bandido e fazem parte dela. Bom, o deputado Eduardo não... Ex-deputado Eduardo, desculpa, fui caçado, estava me esquecendo. Ele não pôde votar no PL da dosimetria porque fugiu para os Estados Unidos, mas o Paulo votou. E ele votou para reduzir pena nos seguintes crimes: aliciamento por fim de imigração, importunação sexual, corrupção de menores, tirar proveito de prostituição alheia, moeda falsa, subtração de incapazes. Além disso, quando o Derrite estava lá, em Brasília, defendendo relatando, distorcendo, né, o PL antifacção, no mesmo momento havia uma manifestação das diferentes polícias do estado de São Paulo, da Polícia Penal, dos aposentados da Polícia Militar, porque os que estão na ativa não têm o direito de se manifestar, e também dos policiais civis. Eles estavam ali cobrando, Glauber, que o Derrite cumprisse com a promessa de garantir reajuste salarial, condições salariais, mais concursos públicos. Mas o que o Derrite estava fazendo lá em Brasília? Estava fazendo um projeto para retirar poderes da Polícia Federal, projeto esse que foi amplamente criticado por especialistas, pesquisadores, advogados, jornalistas, promotores, e no final das contas ele foi parcialmente derrotado, porque ele ainda desidratou a Polícia Federal, algo que depois o Senado corrigiu, e além disso ele queria equiparar as organizações criminosas a terrorismo, claro, para que o colega que está lá nos Estados Unidos pudesse, junto ao governo Trump, ampliar o seu poder, inclusive bélico, sobre o Brasil, que é o que eles estão fazendo em outros países, que a gente repudia profundamente. O que fazem com a Venezuela e com a Colômbia, que é o que eles querem fazer aqui no Brasil. Meter bomba, porque eles querem a liberdade, aqueles que são contra a remissão de pena, querem a liberdade de golpistas, de pessoas que, inclusive, tramaram o assassinato dos líderes e chefes dos poderes. 3 minutos, Eduardo e Paulo. Vamos lá. Concordo com o Glauber, tá? Na parte do Brizola. Levar os CIEPs, os chamados brizolões, as escolas, como ação social para dentro das comunidades, tamo junto. Somos a favor também, tá? Brizola só errou por quê? Porque ele levou a escola e deixou a polícia do lado de fora. Ele proibiu a polícia de entrar nas favelas dominadas pelos traficantes. E é por isso que os vagabundos no Rio de Janeiro, depois da era Brizola, inaugurou-se a era dos tiroteios. Você não escuta falar em tiroteio antes de Leonel Brizola nos anos 70. Por quê? Porque havia um governo militar que botava ordem. Final dos anos 80, começa a era dos fuzis no Rio de Janeiro, e que inclusive os traficantes homenagearam Brizola batizando a cocaína com seu nome. Quem é do Rio de Janeiro sabe. Cocaína, sinônimo Brizola. Então, esse ponto aqui para colocar. Não votei o projeto da dosimetria, não é porque eu sou ex-deputado, não, porque eu era deputado nesse período. É que eu fui impedido de votar pelo presidente Hugo Mota. E por que ele fez isso? Porque ele não me reconheceu como líder da minoria. Porque ele está sendo ameaçado por Alexandre de Moraes, que mandou a Polícia Federal ir para a prefeitura do seu pai, no interior do Nordeste. Uma covardia, uma atitude de mafioso. É por isso que eu defendo a anistia, para que, se fosse o caso, dependesse de mim, eu anistiaria, eu nem sei o que está sendo acusado, mas eu anistiaria o pai do Hugo Mota, porque eu tenho certeza que, tendo liberdade, o Hugo Mota faria muito diferente do que ele está fazendo. E vocês se beneficiam disso tudo, porque para vocês vale botar pessoas inocentes presas, como nós, né, como a Débora do Batom, por 14 anos, para servir a uma narrativa onde vocês se perpetuam no poder. E parabéns, Glauber Braga, mostrando a sua cara, citando Ho Chi Minh, ditador do Vietnã, que, após a saída das tropas americanas do Vietnã do Sul, assassinou 3 milhões de dissidentes no Vietnã do Sul. Essa é que é a verdade. Você está apoiando um genocida Ho Chi Minh. É um absurdo, né? Eu sei que a maioria da população brasileira não conhece, porque é um local muito distante do Brasil, nem todo mundo tem a possibilidade de estudar a história do Vietnã, mas isso são vocês. Se dependesse de vocês, vocês botariam uma bala na minha cabeça e na cabeça do Bilinski. O negócio é que agora vocês não têm oportunidade de fazê-lo. Então estão fazendo isso através dessas prisões ridículas e esdrúxulas que nós vamos reverter e reescreveremos a história como ela é, com nós fazendo o certo. Se Bolsonaro é ditador, por que em 4 anos ele não deu golpe? Por que antes de sair do governo, ele ainda nomeou na transição os indicados do Lula para o Exército e para a Marinha? Como é que você dá um golpe com 1.500 pessoas desarmadas, onde nenhum tiro foi dado e nenhuma arma foi apreendida? Por que essas pessoas estão sendo condenadas por organização criminosa armada? É contra isso que a gente está lutando. Então, se a Débora do Batom foi condenada por crimes contra a administração pública, eu votaria a favor de anistiá-la por crimes da administração pública, porque é um erro mantê-la presa. E vocês deveriam evitar desse erro acontecer, a um ponto que não fosse talvez necessário a gente lutar pela anistia. É evidente que eu defendo e cito o Ho Chi Minh com muito orgulho.
porque botou, inclusive, gente que queria fazer uma intervenção e um ataque, como aconteceu por parte dos Estados Unidos no Vietnã, para correr. Exatamente o que você está tentando fazer contra o nosso país. Eu falo em todos os lugares que frequento que é um absurdo aquilo que vocês estão tentando impor, e inclusive determinar que organizações brasileiras sejam consideradas terroristas para justificar uma intervenção estrangeira no Brasil e na Venezuela. De olho, na verdade, é esse interesse que vocês defendem, no petróleo e mais especificamente nas terras raras no Brasil.